Olá, sou Alexandre Silvério, sócio-gestor da ZQuest. Estou aqui mais uma vez para falar para vocês a respeito do cenário e do desempenho dos nossos fundos no mês de março. O mês de março foi caracterizado por um movimento de forte risk-on, ou seja, forte atração de risco nos mercados internacionais, principalmente em função da continuidade do movimento de estímulos monetários, principalmente pelo Banco Central Europeu e do Banco Central Japonês, bem como por parte do Banco Central Americano, que durante sua reunião mensal do mês de março reafirmou a manutenção dos juros norte-americanos, mas também reduziu a previsão de novos aumentos de juros até o final deste ano. Todo esse movimento pró-risco que a gente observou ao redor do mundo, que inclusive trouxe o S&P, principal índice das bolsas americanas, para uma alta de quase 7%, beneficiou de forma muito significativa os ativos brasileiros. Ativos brasileiros também que foram beneficiados pelo cenário doméstico, principalmente pela parte do cenário político. Em relação ao cenário econômico aqui no Brasil, a gente pode afirmar que nós continuamos com um cenário de muita dificuldade. A atividade econômica continua extremamente enfraquecida, revisões para baixo do PIB vêm acontecendo, o desemprego nos últimos meses veio acelerando de forma muito mais significativa do que no ano passado e é uma grande preocupação. E a dinâmica fiscal, nosso maior problema, que é um problema estrutural em relação à questão fiscal do governo, essa não está sendo endereçada. Na verdade, a última proposta apresentada pelo ministro Nelson Barbosa, de alguma forma tenta endereçar uma flexibilização de gastos no curto prazo e uma contenção de despesas e gastos no longo prazo, principalmente gastos previdenciários. Essa proposta, de alguma forma, pode até fazer sentido, principalmente em relação ao longo prazo, mas é de muito difícil implementação, principalmente no momento em que o governo da presidente Dilma se encontra tão fragilizado no Congresso. Em relação ao cenário político, podemos afirmar que o processo de impeachment da presidente Dilma avançou nas últimas semanas. Esse é um processo extremamente difícil, de difícil previsibilidade também, mas podemos afirmar que esse processo pode ser um divisor de águas muito importante, inclusive em relação ao cenário econômico. Na eventualidade de uma alternância de poder e de um possível governo Temer, em que haja uma tentativa de coalizão das forças políticas e principalmente em relação à tentativa de aprovação de algumas reformas que são tão necessárias para endereçar essa questão fiscal, pode continuar a haver um alívio nos ativos brasileiros, pelo menos no curto prazo. Nós aqui na Quest, nos nossos portfólios, ao longo do mês de março, diminuímos a defensividade das nossas carteiras. No caso da estratégia de renda variável, nós diminuímos a posição em empresas exportadoras, como por exemplo do setor de papel e celulose, e aumentamos a exposição em algumas empresas mais cíclicas, principalmente aquelas de serviços financeiros, como bancos, por exemplo. Em relação aos resultados, gostaria de destacar esse mês o resultado dos nossos fundos de renda fixa em macro. Principalmente o Quest Multi, um fundo macro de diversas estratégias da casa, entre elas bolsa, câmbio e juros, que teve um excelente resultado durante o mês de março, com mais de 250% do CDI, e vem acumulando já em 12 meses um desempenho de 136% do CDI. Quest Yield, o fundo de renda fixa ativo, também teve um ótimo comportamento nos últimos 3 meses e acumula 115% de desempenho em 2016. Nossos fundos de ações em relação ao Ibovespa tiveram uma performance aquém do Ibovespa, principalmente por uma carteira mais defensiva no início do mês, e o Quest Ações teve uma alta de 8,7% contra uma alta de 16,9% do Ibovespa. Gostaria de agradecer e aguardo vocês em mais um vídeo da ZQuest em breve. Muito obrigado.